Olá, família da fé que inspira! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai tocar o seu coração e fortalecer a sua alma. Hoje, vamos embarcar numa jornada épica, uma das histórias mais poderosas e emocionantes de toda a Bíblia. A história de José, vamos percorrer com ele o caminho que o levou do fundo de uma cova escura até o segundo posto mais importante do Egito. Tudo começa com um jovem chamado José, o filho amado de Jacó. Ele era especial, não apenas por ser o preferido de seu pai, mas também por ter sonhos dados por Deus, sonhos que mostravam um futuro grandioso. Jacó deu a ele uma túnica colorida, um presente que simbolizava esse amor, mas que infelizmente acendeu a chama da inveja no coração de seus irmãos. Eles não conseguiam suportar a ideia de que José, o sonhador, pudesse um dia estar acima deles. A inveja se transformou em ódio, e o ódio os levou a cometer um ato terrível. Um dia, enquanto estavam no campo, eles viram José se aproximando e planejaram se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo, mas por fim decidiram vendê-lo como escravo a mercadores que passavam a caminho do Egito, para encobrir seu crime. Eles mancharam a túnica de José com sangue de animal e a levaram ao pai, dizendo que uma fera o havia devorado. O coração de Jacó se partiu em 1000 pedaços, acreditando que seu filho amado estava morto. Enquanto isso, longe da costa, despojado de tudo, José chegava ao Egito. Ele era agora um escravo, uma propriedade. Mas aqui vemos a primeira grande lição da sua vida. Mesmo na mais profunda adversidade, Deus estava com ele. José foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. E por causa da bênção de Deus sobre ele, tudo o que José fazia prosperava. Ele era diligente, honesto e fiel. Potifar viu isso e logo confiou a José a administração de toda a sua casa. Parecia que finalmente as coisas estavam melhorando. No entanto, a jornada de José ainda teria mais um teste de fogo. A esposa de Potifar, vendo a beleza e a integridade de José, tentou seduzi-lo repetidamente. Mas José, temente a Deus, se recusava, dizendo: "Como poderia eu cometer algo tão terrível e pecar contra o meu Deus?" Um dia, frustrada pela sua recusa, ela o acusou falsamente de tentar abusar dela. Sem questionar, Potifar, furioso, lançou José na prisão. Imagine a dor de José. Primeiro, traído pelos irmãos. Agora, falsamente acusado e jogado numa masmorra por ser fiel. Era o fundo do poço, mais uma vez. Mas mesmo ali, naquele lugar escuro e esquecido, a Bíblia nos diz que o Senhor estava com José. Ele encontrou favor aos olhos do carcereiro, que lhe entregou o cuidado de todos os outros prisioneiros. José não se entregou ao desespero. Ele continuou a servir com a mesma excelência, mesmo quando ninguém estava olhando. Na prisão, José conheceu 2 servos do faraó, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ambos tiveram sonhos perturbadores na mesma noite e José, com a sabedoria que vinha de Deus, os interpretou. Ele disse ao copeiro que em 3 dias ele seria restaurado ao seu posto, e ao padeiro que em 3 dias ele seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Ao copeiro, José pediu apenas uma coisa: "Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e peça ao faraó para me tirar deste lugar." Mas a liberdade não veio. O copeiro, uma vez de volta ao palácio SQC, completamente derrocé, 2 longos anos se passaram. 2 anos de espera, de silêncio, de aparente abandono. José permaneceu na prisão, mas sua fé não vacilou. Ele aprendeu a esperar no tempo de Deus, uma das lições mais difíceis para todos nós. Então, um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos que ninguém em todo o Egito conseguia interpretar. Ele sonhou com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias sendo devoradas por 7 espigas secas. Foi nesse momento de crise nacional que o copeiro-chefe finalmente se lembrou. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que havia interpretado seu sonho com perfeição. Imediatamente, José foi chamado à presença do faraó. Ele não tomou o crédito para si. Suas primeiras palavras foram: "Não está em mim. Deus é quem dará a faraó uma resposta de paz." E ali, diante do homem mais poderoso do mundo, José interpretou os sonhos. Ele explicou que os sonhos eram uma mensagem de Deus. Viriam 7 anos de grande fartura em todo o Egito, seguidos por 7 anos de uma fome tão severa que a fartura seria esquecida. Mas José não parou na interpretação. Ele foi além e apresentou um plano de ação. Ele aconselhou o faraó a escolher um homem sábio e a nomeá-lo para governar o Egito, armazenando 1/5 de toda a colheita durante os anos de abundância para se preparar para os anos de fome. O faraó ficou tão impressionado com a sabedoria e o Espírito de Deus em José que disse: "Poderíamos encontrar um homem como este, em quem está o Espírito de Deus." E naquele momento o faraó declarou: "Você estará sobre a minha casa, e todo o meu povo se governará pela sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você." Assim, da noite para o dia, José, o escravo, o prisioneiro, foi elevado a governador de todo o Egito.
Ele recebeu o anel de sinete do faraó, vestes de linho fino e um colar de ouro. O jovem que foi vendido por seus irmãos agora tinha autoridade sobre a nação mais poderosa da terra. O propósito de Deus para sua vida estava começando a se revelar de uma forma espetacular. Durante os 7 anos de fartura, José trabalhou incansavelmente, armazenando grãos em quantidades incontáveis. E então, como previsto, a fome chegou. Não apenas no Egito, mas em todas as terras ao redor. Mas graças à sabedoria de Deus e à administração de José, o Egito tinha pão. Pessoas de todos os lugares vinham ao Egito para comprar comida. E quem vocês acham que também precisou de comida? A família de José em Canaã. Jacó, ouvindo que havia trigo no Egito, enviou seus filhos para comprar. E lá foram eles, os 10 irmãos que haviam vendido José. Ao chegarem, eles se curvaram diante do governador do Egito, sem fazer a menor ideia de que estavam se curvando diante do irmão que eles haviam traído. O sonho de José de tantos anos atrás estava se cumprindo diante de seus próprios olhos. José os reconheceu imediatamente, mas não se revelou. Elos testo, para ver se seus corações haviam mudado. Ele os acusou de serem espiões, os tratou com dureza, mas por trás da máscara de governador, seu coração doía de saudade e emoção. Depois de uma série de testes que os levaram ao limite do arrependimento e da angústia, revelando sua culpa pelo que fizeram, José não conseguiu mais se conter. Ele mandou todos saírem da sala, exceto seus irmãos, e chorou tão alto que os egípcios puderam ouvir. E então ele disse as palavras que eles jamais esperariam ouvir. Eu sou José, meu pai ainda está vivo? O choque, o medo e a vergonha tomaram conta deles. Mas a resposta de José foi uma das maiores demonstrações de perdão e soberania divina de toda a Bíblia. Ele disse: não se entristeçam, nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que pudesse salvar muitas vidas. Que palavras poderosas! José entendeu que tudo o que ele passou, menos a traição, a escravidão, a falsa acusação, a prisão, fazia parte de um plano muito maior. Um plano de Deus para salvar sua família e muitas nações da fome. Ele não guardou rancor, ele ofereceu perdão e graça. José trouxe toda a sua família para o Egito, incluindo seu amado pai Jacó. O reencontro entre pai e filho, depois de tantos anos, foi um dos momentos mais comoventes que podemos imaginar. Jacó, que chorou a morte de seu filho por mais de 20 anos, pôde abraçá-lo novamente agora como o salvador de sua família. A história de José é uma prova viva de que os planos de Deus são maiores que os nossos. É uma história sobre como Deus pode pegar as piores situações, a inveja, a traição, a injustiça, e transformá-las em algo bom para cumprir seus propósitos. É sobre fé no meio da escuridão, integridade quando ninguém está vendo, e a beleza do perdão que liberta. Talvez você esteja passando por um poço em sua vida agora. Talvez tenha sido traído, injustiçado ou esquecido. A história de José nos ensina a não perder a esperança. Deus está com você, assim como esteve com José na cova, na casa de Potifar e na prisão. Ele está trabalhando em todas as coisas para o seu bem. Continue fiel, continue íntegro e confie que no tempo certo Deus transformará sua dor em propósito. O que começou com um sonho de um jovem pastor terminou com a salvação de nações. O que começou com uma túnica colorida manchada de sangue terminou com vestes de honra e autoridade. Essa é a obra do nosso Deus. Se esta história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu quero te fazer um convite muito especial. Faça parte da nossa comunidade e da nossa família. Inscreva-se aqui no canal Fé que Inspira. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens de esperança e encorajamento. Vamos juntos descobrir mais sobre os planos incríveis que Deus tem para cada um de nós. Obrigado por assistir e que a fidelidade de José inspire sua jornada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.